Boa noite, pessoal, tudo bom? Começando aqui o nosso primeiro encontro para a gente falar sobre o eu do futuro, ou como a gente acessa esse eu do futuro para a gente conseguir atingir a nossa performance, atingir a nossa produtividade. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Costa, especialista em alta performance humana, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Muitas vezes a gente pensa em alta performance como aquele atleta, aquela pessoa que vai fazer ali, né, uma performance mais pensando no profissional esportivo, né? E não é o nosso foco. A gente pode ter mais performance na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional quando a gente consegue alinhar melhor os nossos objetivos, quando a gente consegue tirar as amarras do que trava a gente, quando a gente consegue ter uma mentalidade cada vez mais vitoriosa. E isso gera um equilíbrio, isso gera uma vida totalmente diferente, porque a gente consegue fazer mais, atingir mais resultado com menos esforço. Isso sobra mais tempo para a gente poder fazer outras coisas na nossa vida, para a gente poder equilibrar com coisas pessoais, além de remover toda aquela angústia, aquele medo, aquela insegurança, que é um dos grandes benefícios aí da alta performance na vida pessoal, na vida profissional. E quando a gente vai falar do eu do futuro, que é o objetivo aqui de hoje, né, a maioria das pessoas acaba vivendo muito e reagindo ao passado. Poucas pessoas são guiadas ao futuro. E quando a gente vê grandes pessoas que conseguiram grandes coisas, que conseguiram transformar muito a sua vida e conseguiram gerar um alto impacto, essas pessoas elas foram guiadas muito mais por um desejo de um futuro, por algum objetivo, ou até por uma fé. Então, por isso que esse eu do futuro, ele te conduz para um lugar muito melhor. Caso contrário, a gente é guiado por passado, pelo meu medo, pelo meu trauma, pelas minhas crenças limitantes, pelo meu ambiente atual, pelo meu estado emocional atual. E isso é o que a gente fala de viver no automático, né? Então, viver no automático não vai conseguir gerar essa alta performance. Hoje, todos nós estamos plantando coisas na nossa vida. Todos nós estamos o tempo inteiro plantando ações, né? Toda hora a gente está fazendo algo na nossa vida. É, o grande ponto é que o meu passado ele influencia muito o meu presente e o meu futuro. Se eu não sou guiado por um eu do futuro, o meu passado vai influenciar no meu presente e com isso o meu futuro vai se tornar igual. Tem autores, né, como por exemplo o Dr. Joe Dispenza, que ele fala que se a gente não sai desse ciclo, automaticamente o meu futuro ele é exatamente igual ao meu passado. Por quê? Porque no presente eu estou construindo ações baseadas no que eu aprendi, nos padrões que eu aprendi no passado. Então, o eu do futuro aqui é uma técnica muito poderosa para a gente atingir alta performance, porque a gente sobe o nível, a gente consegue ter uma vida cada vez melhor. E ela desbloqueia, né, esse eu do futuro, desbloquear o poder que a gente tem na nossa mente e que a gente acaba não utilizando. Para isso, né, é uma técnica de PNL, são várias técnicas de PNL aqui para a gente falar do eu do futuro, mas a principal dela é a modelagem. É eu modelar, eu conseguir ver algo que eu quero, eu conseguir enxergar algo que faz sentido para mim, e eu modelo, eu começo a me alinhar, eu começo a trazer aquilo para mim, eu começo a aplicar exatamente aquilo que eu estou tentando modelar, o que eu estou modelando. Eu posso modelar uma pessoa, eu posso até de alguma forma modelar ou associar algum tipo de arquétipo, mas eu também posso modelar qual é a minha próxima melhor versão, qual que é o meu próximo grande passo. É como se eu, né, fazendo analogia, em vários vídeos aqui eu fiz a analogia do software, a gente instala ou a gente melhorar os nossos softwares, é eu ter acesso a esse software meu do futuro, eu baixar e instalar em mim, e isso muda completamente. Eu já usei essa técnica várias vezes, né? Constantemente eu uso. Na semana passada eu fiz uma dinâmica onde eu associei, identifiquei e me associei a esse eu do futuro, e você vê como as ações mudam drasticamente quando a gente se associa ao eu do futuro. Por isso que eu decidi trazer isso daqui para o nosso encontro de hoje, para o nosso bate-papo. Tem uma questão aqui também de física quântica, de mecânica quântica que a gente fala por trás, né? Então não vou me aprofundar nisso, mas vários dos pensadores aí que estudam a física quântica falam que existem todas as possibilidades disponíveis para a gente. Como se tudo existisse aqui no universo. Existe o Antônio saudável, existe o Antônio doente, existe o Antônio que fatura mais, existe o Antônio que fatura menos, existe o Antônio que está mais feliz, menos feliz, melhor no relacionamento ou pior no relacionamento. Tudo é possível, tudo está disponível para a gente. O grande ponto é que eu escolho viver uma realidade. E aí eu coloco foco. Quando eu coloco foco, eu coloco a minha energia e aí eu faço o colapso da função de ondas. Eu vou lá e materializo. Então a gente materializa no nosso dia a dia aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Quando a gente coloca foco em alguma coisa, aquilo realmente se torna
realidade. Se já existe todas as possibilidades, existe uma versão sua no futuro e existe essa versão sua no futuro muito melhor, a gente consegue desbloquear, acessar e se associar a essa versão do futuro. Eu uso muito com os meus clientes, né? É diferente um pouco do objetivo, que foi um outro vídeo que eu publiquei aqui dentro do canal. No vídeo do objetivo, eu falo a importância de você ter o objetivo, a importância de você traçar objetivos não só com a sua razão, mas com a sua emoção, com o seu subconsciente e até com o seu superconsciente, até com algo maior, algo ligado a uma divindade, ao universo, a uma sabedoria infinita. Quando a gente entra em fluxo com todo esse mecanismo, a gente consegue realmente atingir o máximo da nossa performance. Aqui, eu estou colocando algo, não é um pouco correlato, mas não é totalmente 100% fiel a traçar objetivos, né? Mas eu traço com os meus clientes, a gente coloca ele dentro ali do estado hipnótico e faz uma viagem. Tem toda uma metáfora por trás para a gente identificar, ver esse eu do futuro. E quando a gente projeta essa mente para o futuro, a gente acessa essa versão, a gente consegue aprender com ela. Porque eu consigo ir lá na minha mente, olhando no futuro, vejo essa versão minha do futuro, quais são as características que ela tem, qual é a energia que ela tem, como que ela se comporta, como que ela fala, o que que ela faz, o que está acontecendo, né? Posso perguntar coisas relacionadas à área financeira, relacionamento, atuação profissional, né? Família. Eu posso fazer várias perguntas e eu consigo descobrir qual é essa versão do futuro. E aí, automaticamente, eu faço essa aplicação. Então eu projeto, depois eu aplico. É claro que alguns podem olhar isso aqui com um certo ceticismo. Em algum momento eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre paradigma material e paradigma espiritual. O que que é o paradigma material? O paradigma material tudo que é real é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu cheiro, que eu degusto, que eu toco, é aquilo que eu posso utilizar os meus cinco sentidos para interagir. No paradigma material, isso é realidade. Se eu interajo com os meus sentidos, é real. Já no paradigma espiritual, que é o que eu acredito, que é basicamente as principais filosofias, os grandes mestres, eles colocaram um outro paradigma, que existem outras dimensões acima das três dimensões. E acima dessas dimensões a gente tem um ser espiritual, uma centelha, algo que é ligado a um ser supremo, a um Deus. Se no paradigma material, né, o que é real é aquilo que eu uso meus cinco sentidos para interagir, já no paradigma espiritual, real é aquilo que nunca acaba, né? Então, talvez a gravação aqui que a gente está fazendo, um dia vai acabar. Alguém pode ir lá e deletar o computador que eu estou utilizando, essa parede aqui atrás, todos os meus livros aqui atrás, um dia eles vão acabar. Então, pelo paradigma espiritual, tudo isso é transitório. O que que nunca acaba? A consciência, a centelha, o espírito, e essa consciência e todo o aprendizado que ela teve, isso nunca acaba. Então, pelo paradigma material, talvez não vai fazer sentido o que a gente está falando. Por isso que é importante a gente olhar como existe algo além, pelo um paradigma espiritual, onde a minha consciência, onde o meu espírito, onde a minha centelha, a minha partícula divina, ela está aqui num processo de experiência, num processo de experiência evolutiva. Então aí faz todo sentido nessa experiência eu conseguir acessar novas realidades, eu acessar uma versão do futuro para eu poder baixar. É importante a gente entender também que a física quântica já estuda isso, que no universo tudo é informação, tudo é energia. Quando eles vão lá e dão um zoom numa célula, num átomo, e vão chegando na menor partícula possível, você chega ali até os quarks e o bóson de Higgs, né, que são as menores partículas e no fundo acaba sendo energia e informação. Ela é energia, apenas uma pequena partícula dessa energia é matéria. O que a gente vê, né, é 0,00001 realmente que realmente se materializou. 99,99999% do que a gente está aqui, do que está interagindo aqui, ela é energia, mas eu não estou vendo, ela não se materializou. E toda essa energia ela é informação. Então, usando esse mesmo conceito, quando eu tenho essa informação minha do eu do futuro, ela também é uma energia, ela também é uma informação. Toda vez que eu faço a minha fusão, eu me junto a ela, eu trago essa informação para o meu ser, eu trago essa energia para o meu ser. A gente poderia também falar aqui de arquétipos, né?
como se essa minha melhor versão fosse uma versão arquetípica minha, para eu poder me associar a ela, mas aí é um outro papo mais profundo aqui. O grande ponto é sair do automático, parar de plantar as mesmas coisas, para eu conseguir plantar algo diferente. No dia a dia, a gente tem aqui 24 horas de ação, de coisas que a gente está fazendo. 95% das nossas decisões, elas são tomadas pelo nosso subconsciente. Nosso subconsciente são as experiências do passado. Então, muito provavelmente, você vai estar criando um futuro exatamente igual ao teu passado. Quando a gente sai desse piloto automático e usa o nosso pequeno livre-arbítrio que a gente tem para a gente fazer coisas diferentes, eu projetar, eu desejar, eu ter um eu do futuro muito desenhado, muito claro, ajuda bastante. Tem até um físico que tem com uma teoria, não vou me aprofundar aqui também, eu não sou especialista nessa teoria, mas que é o Jean-Pierre Garnier Mallet. Ele fala que ele é um físico francês, né, conhecido ali pela teoria do desdobramento do tempo e espaço, lá de 88, olha quanto tempo já faz, 88, ele já falou sobre essa existência de tempos subliminares, né, tempos que estão coexistindo aqui com a gente, e isso pode influenciar o futuro, pode influenciar o passado e assim por diante. E ele propõe ali a ideia do duplo quântico. Uma frase que me marca bastante, ele fala, ó, tudo que nós vivemos já foi preparado em um outro tempo. Só que a gente é o único, o último a saber. Então, muito da nossa realidade ela já foi preparada, ela já está acontecendo. A gente só não está tornando consciente tudo isso. Por isso que o eu do futuro, né, essa técnica, ela é poderosíssima, porque a gente acessa a essa versão para a gente poder materializar. Talvez você acredite nisso, talvez você não acredite. Aquele que não acreditar fala, poxa, Antônio, muito viagem isso, não sei se faz tanto sentido, né? Universos paralelos, informação, física quântica. Muita gente usa isso só como uma metáfora, só como uma forma de eu imaginar. Metaforicamente, imagina que metaforicamente existisse um seu eu do futuro. Imagine essa sua melhor versão. Como seria essa sua melhor versão? Uma metáfora. Então, não importa se você acredita em tudo isso ou não. Você criar essa versão metaforicamente e você se associar a ela traz os imensos benefícios de sair do automático e a gente conseguir ter uma vida cada vez mais produtiva. Porque uma vez que eu identifiquei isso, uma vez que eu identifiquei qual é essa melhor versão e eu tenho claro isso na minha mente, qual é a melhor versão que eu quero acessar, a gente vai lá e armazena isso no nosso subconsciente. A gente vai lá para o subconsciente e fala assim: subconsciente, é isso que eu quero. Uma das características do subconsciente que é muito interessante é que ele não critica, ele não questiona, ele aceita. Ele só aceita o que a gente coloca. Se a gente falar assim, olha, essa versão, pronto, automaticamente ele vai estar trabalhando diariamente para construir aquela realidade, porque para ele é aquilo que é o real. Então, por isso que é importante, a gente entra num estado que a gente chama de ponto zero, que é um estado meditativo, um estado em abertura, e identifica qual é essa versão, depois faz essa associação, depois expande essa sensação, de alguma forma ancora ali esses sentimentos. Hoje, você já tem aí dentro de você uma ideia do que é essa visão de futuro. Você já tem desenhado no seu sub, né, essa sua versão, né? O grande ponto é, em algumas sessões a gente faz aqui dos nossos atendimentos, dos nossos processos de mentoria, a gente faz uma sessão para tentar entender qual é a sua versão do futuro hoje. Então eu chego lá no seu subconsciente e pergunto: como é que está o teu futuro daqui 5 anos? E o teu subconsciente ele começa a me responder. Ele começa a falar: ó, tá acontecendo isso, isso, isso na minha vida. Ou seja, o teu subconsciente já tem uma versão sua do futuro criado. O grande ponto é essa versão muitas vezes não é o que você quer realmente para você. Você quer sair desse ciclo. Por isso que a gente também pergunta, seu eu, o subconsciente, e qual é uma versão ideal, um arquetípico, né, do eu do futuro do Antônio? O subconsciente também vai me dizer. E aí depois a gente faz essa associação. Então, olha, você tem uma versão do seu eu do futuro, tem uma versão do eu do futuro ideal, agora você troca uma pela outra e faz essa instalação. Tudo isso a gente faz, né? Através da hipnose, da auto-hipnose e das técnicas de PNL. Eu ainda acredito, sabe aquelas pessoas que leem o futuro ou que têm as intuições, que fazem as projeções do futuro? Na verdade, ela está acessando essa informação. Ela acessa o teu agora e como o teu agora está projetando o futuro.
Porque a gente pode modificar a hora que a gente quiser. Não tem coisas escritas aonde a gente acaba sendo um bonequinho. Mas tem pessoas que têm essa capacidade de acessar o seu presente e ver para onde o seu presente está apontando. Poxa, você está dentro de um ônibus indo para a praia. Então eu sei que você vai chegar na praia daqui 2 horas. Eu estou projetando. Né? Mas qualquer hora você pode descer do ônibus, qualquer hora você pode modificar esse caminho, né? E escolher outro caminho, né? Não é porque alguém falou que o seu futuro vai ser assim que realmente tem que ser. Você, quando faz essa ligação super subconsciente, consciente, né, espírito, você pode decidir o que você quiser, você acaba escolhendo o que você quer. Não é nenhuma lei de atração mágica, não é lei da atração, né, aquela coisa, não, vamos atrair, vamos nos conectar. Tem até um processo neurológico por trás. Quando você realmente visualiza, quando você sente aquilo e você age de acordo, você faz todas as ações de acordo com aquilo, a gente poderia até usar o nome de fé. A fé que foi apresentada pelos grandes mestres, a fé que foi apresentada por Jesus, quando todos os processos de cura acontecia, quando as desobsessões ou vários tipos de processos aconteciam ali com Jesus, ele falava, foi a tua fé, foi a tua fé que fez isso. O que que seria a fé nesse contexto de Jesus? A pessoa viu algo que ninguém conseguiu ver. Ela conseguiu sentir algo que ninguém conseguiu sentir. E ela agiu de acordo com aquilo. Então, quando você visualiza algo, quando você sente, quando você age, a gente poderia falar como fé. E a fé já foi traduzida por vários mentores e mestres do passado. Mas ele é um processo neurológico também, porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é realidade do que não é realidade. Ele não sabe, viu? Se você fechar o olho e ver um filme de terror, né? Ou, desculpa, você fecha o olho e imagina que você está dentro de um avião, ou você abre o olho e vê um filme de terror, o teu cérebro não sabe distinguir. Por isso que você acaba sendo, entre aspas, hipnotizado num filme de terror, porque aquilo vira a tua realidade e você o teu sistema, né, cardíaco, o teu sistema digestivo, tudo vai trabalhar ali como se você estivesse em perigo, como se uma assombração estivesse acontecendo com você. Então a tua fisiologia acaba mudando quando você tem uma realidade diferente ali no teu cérebro. Isso ativa uma área chamada córtex pré-frontal, que é a nossa área responsável por todo o nosso planejamento e decisão. Isso também mexe com uma parte chamada sistema límbico, que mexe com toda a nossa emoção, reduz os nossos conflitos internos e isso muda uma área chamada sistema reticular ativador, que é onde dá o nosso foco. O nosso foco ele fica muito mais seletivo. Então, quando a gente consegue fazer todo esse trabalho de achar esse eu do futuro e colocar no nosso subconsciente, você começa a enxergar oportunidades que antes você ignorava, né? Porque não é porque o universo te trouxe, é porque você começou a filtrar. É interessante como, às vezes, por exemplo, eu estou andando com a minha filha, ela vê coisas que eu não estou enxergando dentro da realidade porque aquilo ativa ela. E eu vejo outras coisas que para mim é óbvio, talvez como o trânsito está acontecendo, talvez uma oportunidade de negócio que para ela só não faz sentido, né? O olho dela capta aquela informação, manda para o cérebro, mas para o cérebro não faz sentido, não filtra aquilo. Então, isso muda onde está o nosso foco, né? É um futuro imaginário, mas que o nosso subconsciente, ele sabe que vai acontecer e ele planta. Uma outra característica também que é importante a gente ter em mente quando a gente está falando disso, vários dos grandes, né, pensadores aí da atualidade, ou pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, fala da importância de você estar em novos ambientes, de você estar junto de outras pessoas. Porque o ambiente ele influencia muito a gente ter melhores referências. Para ter melhores referências dessa nova versão. Porque muitas das recomendações que a gente vê é sobre, né, se contacte com pessoas novas, se alinhe com pessoas novas. Quando a gente tem acesso a pessoas novas, a gente consegue descobrir versões melhores ainda do que a gente quer, né? Antes, eu não sabia que um monte de coisa, né, antes de eu empreender, eu não sabia o quão poderoso era o empreendedorismo. Quando eu tive contato com pessoas que empreendiam, eu falei, poxa, é isso que eu quero para mim. Na minha versão do futuro, não tinha empreendedorismo alguns anos atrás, né? Depois de agora, já de montar 6 empresas, o empreendedorismo para mim já é algo automático. Então, por quê? Porque eu começo a imitar, eu começo a me associar, eu começo a me tornar aquela pessoa. Então, resumindo aqui, uma vez que a gente identifica esse eu do futuro e a gente instala esse eu do futuro, essa nova identidade vai mudar o teu comportamento
né? Então você sai daquele padrão de, eu sou desorganizado, eu não sou disciplinado, eu não sou próspero. Isso são as configurações que está dentro da tua mente. Isso vai sempre sabotar o teu plano. Por mais que a tua razão queira algo legal, isso vai sabotar de alguma forma. E aí você constrói internamente uma versão diferente, né, que você já resolveu tudo isso. Também é diferente de sonho. Muita gente fala assim, então eu vou sonhar numa versão. Não é um sonho, né? Quando você realmente acessa a sua versão e você acopla energeticamente, você acopla ali, faz uma fusão, você anda diferente, você fala diferente, você decide diferente, você reage a problemas diferentes, você lida com o dinheiro de uma forma diferente, e isso é alta performance. Alta performance é identidade, e não alta performance é fazer mais tarefas por menos tempo. Né? Então, a gente muda para eu sou disciplinado, eu sou emocionalmente estável, eu resolvo os meus problemas, né? E eu executo as tarefas que são necessárias para construir. Vamos lá? Como é que a gente faz isso? Então, a gente usa a hipnose e a auto-hipnose, quando eu faço comigo mesmo. Fiz aí recentemente, na semana passada, e muitas das aflições que eu tinha sumiram na hora, porque eu entendi qual era a versão do futuro, eu me associei a essa versão, e eu simplesmente naquela hora comecei a agir daquela forma. Às vezes até beira um pouco, assim, talvez um pouco até a insanidade de você falar assim, cara, como que. É como se eu assumisse uma outra personalidade minha, de forma bem consciente, eu assumi uma outra personalidade que é muito mais produtiva, e a minha vida começou a se tornar muito mais produtiva, começou a sobrar mais horas no meu dia a dia, eu comecei a atingir o objetivo mais rápido. Não estou nem falando aqui de física quântica porque as coisas sintonizaram, elas entraram em sintonia, porque realmente eu coloquei o foco, né? Então, a auto-hipnose eu uso comigo e a hipnose é o que eu uso com os clientes, porque a hipnose vai fazer o rebaixamento do senso crítico. Tem um vídeo aqui que eu só explico como funciona essa questão da hipnose, por que que a hipnose a gente usa como ferramenta aqui de alta performance, né? Então, a gente baixa o senso crítico, tanto para acessar essa versão, o nosso subconsciente vai responder qual é essa melhor versão, e depois para a gente fazer a reprogramação, a reinstalação. Eu vou passar uma versão mais light aqui, que é basicamente por 2 minutos. Por 2 minutos você vai num lugar bem tranquilo, você vai fechar os seus olhos, vai buscar a posição mais cômoda, uma posição que você não durma, né? Eu já fiz algumas vezes isso deitado e eu dormi. Então eu acordei no outro dia, provavelmente eu acessei informações, eu vim com ideias, mas isso não estava presente no meu racional. Então fecha ali, né, os olhos, dá aquela respirada, aquela acalmada, vai contando de 10 até 1 e imaginando que cada vez mais você está se aprofundando, tranquilizando. Eu uso a metáfora aqui do trem, eu pego um trem, esse trem vai para o futuro, e no futuro eu vejo uma casa, eu entro naquela casa e eu converso com uma pessoa que é a minha versão do futuro. Metaforicamente é isso que acontece, né? Então é importante você fazer esse relaxamento e fazer essa viagem. E fazer a sua pergunta aí para você mesmo. Quem eu preciso viver? Quem eu preciso ser para viver a vida que eu quero? Quem eu preciso ser para viver a vida que eu quero? Quais as três principais características que essa versão do futuro tem? Como ela pensa diante de uma dificuldade? Como que ela toma decisões? Como que ela, o que que ela não tolera mais? O que que ela faz diariamente? Durante esse relaxamento, você fazendo essa pergunta, vai vir respostas na sua mente. E aí você anota, porque isso é muito fácil você se perder depois, anota esse comportamento ou esse micro comportamento e começa a executar a partir de hoje, começa a se associar a hoje. Caso vocês tenham interesse, né, deixa aqui, vou subir esse vídeo aqui também, só para as pessoas que estão assistindo aqui, mas eu vou deixar esse vídeo também. Caso você tenha interesse, manda aqui num comentário, quero a hipnose guiada, e eu disponibilizo para você o link da hipnose guiada, que o que eu faço comigo, desse trem que vai para o futuro, eu faço esse processo guiado, desde o relaxamento, o aprofundamento, até toda essa metáfora de você ir no futuro e você despertando novamente para você poder registrar. Comenta aqui que eu mando o link dessa hipnose guiada. Então, a alta performance, ela não é sobre intensidade, é sobre se alinhar e fazer as ações mais alinhadas com um propósito, com algo maior.
Quando eu estou alinhado com o futuro, eu estou alinhado com uma melhor versão, automaticamente a autossabotagem ela diminui, a procrastinação ela diminui, a oscilação emocional diminui, as dúvidas diminuem, e aí você começa a criar mais coerência interna. A maior parte das nossas aflições são por incoerência no nosso sistema de crença. Uma parte nossa está querendo defender a gente de algo que talvez no passado fez sentido e uma outra parte está querendo algo, projetar um futuro diferente. Quando a gente tem essa discrepância, tem desalinhamento de crenças, é onde começa a aparecer os nossos conflitos, porque a minha mente está indo para um lugar e tem um sistema interno querendo me defender, e o alarme dele é aflição, é angústia, é um peso no peito. Entender essas sombras e limpar, criar essa coerência interna é o que cria a alta performance. Deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui, né? E eu vou recortar esse vídeo aqui dessa live nossa e vou colocar aqui dentro do YouTube. E é importante o seu comentário. Pessoal, agora, né, encerra a gravação e a gente continua pelo nosso bate-papo. Para quem ficou online, muito obrigado e até a próxima.